Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Vocês já ouviram falar da história do elefante de circo? Exato. Antigamente, né, dentro dos circos, eles tinham, né, animais que eles faziam, né, as demonstrações, malabarismo, todo esse tipo de coisa, né? Então era uma prática que era bastante presente nos circos de antigamente, tá? E aí existia esse conceito dos elefantes de circo, né? Então como que eles conseguiam dominar, né, um animal daquele porte, com aquela força, né, que 15 homens não conseguem segurar um elefante, né? Na verdade é isso que acaba acontecendo. E o elefante ele fica preso, né? Como que ele é feito isso? Então, esse processo começa desde que ele é muito filhote. Ele é muito filhote, então eles pegam aquele pequeno elefante e eles amarram uma corrente, né, no pé do elefante. E aquela corrente, no primeiro momento, eles amarram ele num tronco de uma árvore, de um esteio, alguma coisa muito forte. Quando o elefante tenta se soltar, ele não consegue, né? Ele é muito pequeno, ele não tem ainda toda a força. E ele vai se acostumando com aquela situação, né? Quando ele tenta puxar, não consegue tirar, não consegue tirar. Vai passando o tempo, ele vai se conformando, ele vai entendendo que é daquela forma mesmo. Quando ele fica adulto, para vocês terem uma ideia, ele continua com aquela corrente, né? Prendendo o pulso dele ali. Só que essa corrente, às vezes, ela é presa só numa estaca bem pequena, só para deixar ela parada ali naquele canto. E no entendimento do elefante, ele não consegue se soltar daquele tipo de situação. Por quê? Porque ele foi acostumado, né? Ele foi formatado dentro daquele tipo de condição. Se ele tivesse o entendimento pleno, né, realmente da situação toda, ele ia entender que não é isso daqui que vai me prender e eu vou realmente me soltar, eu vou fazer, colocar a minha força, né, realmente em prática, tá? E esse é um tipo de efeito que muitas vezes acaba acontecendo com muitos de nós, né? Muitas vezes a gente fica preso a certos conceitos, a certas crenças que elas entram na condição de crenças limitantes, né? Então ele acaba acontecendo muito esse tipo de efeito da corrente que segura o elefante, né? Ele tem um potencial muito grande, mas ele não se desenvolve porque a gente muitas vezes acredita que a gente não tem condição, competência ou capacidade para poder se desenvolver. Por conta disso, muitas vezes a gente se sabota em alguns pontos, né? Não procura se desenvolver, por exemplo, esse seria um tipo de formato, né? Não procura novos desafios em cenários que podem sim gerar mais oportunidades, porque a gente prefere muitas vezes realmente, de certa forma, não de forma consciente, mas no nosso subconsciente, pensar no formato como esse elefante de circo, que ele fica preso a esse tipo de conceito. Então, realmente, seguindo esse tipo de formato, faça essa avaliação de consciência, né? Pensa se realmente você, em algumas situações, você não está preso a esse tipo de situação, principalmente no ponto para poder se desenvolver. O nosso desenvolvimento, ele depende muito realmente dessa mudança do mindset, da mudança da forma como que a gente pensa. É assim que a gente vai poder se libertar dessas correntes e poder alcançar voos diferentes, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Espero que todos tenham uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas, se libertando de todas essas crenças limitantes. Isso daí, vamos lá.